Agora, na Kaiowá FM, você ouve Entre Laços, com a doutora Márcia Espada. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Boa tarde. Eu trouxe um tema hoje muito complexo que se chama sentimento de culpa. É complexo porque isso merece um tempo muito mais amplo. Eu vou tentar tocar em alguns pontos que seja suficiente para cada um de vocês aproveitar da reflexão da melhor maneira. Quando nós falamos, normalmente em culpa, e é tão comum, tão habitual escutarmos: eu me sinto culpada, eu estou culpada porque eu não fiz aquilo, eu estou culpada porque não me dediquei o suficiente ao que deveria, ou eu estou me sentindo culpada porque não estive com aquela pessoa antes dela falecer. Normalmente o sentimento de culpa às vezes vem muito ligado à experiência da perda, da morte de uma pessoa querida. Então esse sentimento ele precisa ser tratado, vamos dizer assim, cuidado, com atenção, com carinho, com muito respeito com a nossa pessoa, porque senão ele é capaz de paralisar, de sugar nossa energia de vida. Porque se ele não é devidamente entendido e bem acomodado, aninhado, dentro do nosso coração, ele começa a produzir sintomas como desinvestimento na vida, tristeza, e aí vai por diante, que eu não vou aqui aprofundar na reflexão de hoje. Mas normalmente o sentimento de culpa, ele, como primeiro momento, é importante, porque nós todos, pelo menos as pessoas que são saudáveis, têm ética, têm respeito, elas se sentem culpadas, sim, por uma ou outra razão. Eu vou até fazer um parênteses: a pessoa que não se sente culpada, comete um crime ou comete um ato totalmente indecoroso e não tem culpa, nós estamos falando já de traços, de sociopatia, de pessoas que não têm nenhum grau de arrependimento. Então o sentimento de culpa, ele é primo, irmão aí do arrependimento, e ele faz parte da nossa personalidade saudável, ele é natural. E normalmente, quando nós, fazemos alguma coisa que no fundo nós não gostamos ou não aceitamos, ou brigamos com uma pessoa e no fundo nós estamos errados, e por aí vai. Se nós pudermos, como primeiro passo, tentar consertar, tentar lá e reparar, seria, não é um conserto, parece peça, peça de carro, não, é reparar emocionalmente. Às vezes uma conversa com a pessoa, quando é uma pessoa querida, ou se você comete algum erro, uma injustiça com uma pessoa que pode não ser muito íntima, mas você vai e tenta reparar, de uma outra forma, acertando lá o que você deve àquela pessoa de alguma maneira. Tudo isso é proveniente de você se sentir culpado. Então a culpa não é para paralisar, a culpa é para movimentar, para recriar, uma nova forma ou de vínculo, uma nova forma de estar na vida. Em se tratando de perda, quando nós perdemos uma pessoa muito querida, muito próximo, o mais comum, principalmente nos primeiros meses, e nem tem data para isso cronológico, mas às vezes durante um tempo, isso é muito
particular, né? É da vida de cada um. Por mais que você sinta que se doou, que esteve com aquela pessoa, sempre vai vir, né? Como se ficasse lá no fundo algum resquício dizendo assim: nossa, mas eu poderia ter feito mais. Gente, tome cuidado com essa frase, porque nós estamos na vida e temos uma rede familiar, não é? De uma forma geral, uma pessoa quando perde alguém, ela também tem a sua própria família, ou se não construiu uma família, ela vive sozinha, mas ela tem seu trabalho, seus amigos, ela tem uma rede onde ela vive. Então, aquela pessoa, né, que se foi num determinado momento, né, que faleceu, aos poucos essa relação vai precisar, esse luto que nós chamamos, é um processo de luto, ele vai se acomodando, porque na verdade sempre nós vamos pensar, né, é bem natural. Nossa, eu podia ter feito mais, né? Eu podia ter feito mais por aquela pessoa, eu podia ter... E nós esquecemos a coisa mais importante. O que nós realmente fizemos de bom para aquela pessoa? É como se nós estivéssemos olhando um quadro de arte lindíssimo, e lá naquele quadro tem um furinho, mas um furinho quase que imperceptível. Mas nós vamos ficar olhando aquele furinho e ficar botando o dedo, né, da culpa no nosso coração. Então, o que é importante quando a pessoa está em paz, no sentido de que se doou, trocou para aquela pessoa que faleceu, tentou fazer o melhor possível, que aos poucos ela vai poder conviver com essa realidade que ela não poderia estar colada com a pessoa. Até poderia, seria uma escolha, mas e a vida, né? Às vezes os filhos, os netos, ou mesmo está iniciando um casamento, ou está se mudando para algum lugar. Então, como que ela vai passar o tempo inteiro com aquela pessoa? Isso não é racional, né? Só que a nossa mente não funciona sempre dessa forma, né? Justamente tem o nosso inconsciente para meio que ficar, às vezes, buzinando, dizendo, mas você poderia ter ficado mais. Não, tente avaliar a relação, a beleza da relação que houve enquanto estava nessa vida, aquilo que foi trocado, aquilo que pôde ter sido feito. E certamente, né, quando a pessoa faz, né, estar com a pessoa, ela fez o melhor de si. Ela entregou o amor dela e depois, aos poucos, esse amor vai ser transformado em saudade, porque saudade é o que fica, né? É a ponte que liga essa falta, essa sensação de dor, esse vazio, né? Quando a pessoa, um ente querido, falece. Eu espero que possa chegar essa reflexão no coração de quem precisa realmente refletir se está caminhando ou se a culpa está paralisando o seu viver. Uma boa tarde para vocês. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso